E aí, feras, beleza? Vamos estudar agora um tópico muito importante de progressão geométrica, que é o termo geral de uma PG. Beleza? Nós vamos dar continuidade nos assuntos embrionários estudados na nossa última aula. Eu gostaria de convidá-lo a rascunhar, a levantar hipóteses, a pensar juntamente comigo, de acordo com os desafios que vão aparecer aí, usando os conhecimentos que serão mobilizados de PG. Vamos lá, pessoal? Então, anote tudo, porque a nossa aula começa agora. Vamos lá? Pessoal, nós estamos dentro da água, eu quero que você construa juntamente comigo essa progressão geométrica a partir da quantidade de peixes que aí vai ser mobilizada, tudo bem? A gente consegue perceber que nós temos o primeiro peixinho isolado, então nossa primeira posição nós temos um peixe. A grande questão é que depois a gente consegue perceber o crescimento aí dessa quantidade de peixe, depois 3, né, na segunda posição, 9 e 27, respectivamente terceira e quarta posição da nossa PG. Você consegue vislumbrar aí que nós estamos multiplicando a partir do primeiro por 3. Então, nesse caso, a nossa razão é 3, ou seja, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. A gente consegue determinar todos os demais termos dessa nossa PG. 1, 3, 9, 27, 81, 243. Só que agora eu gostaria que você pausasse o vídeo, pensasse aí qual seria o 10º termo. Tudo bem? Pense um pouquinho que eu quero voltar com essa ideia e aperfeiçoá-la para ideias mais gerais que nós podemos depois escrever nosso termo geral da nossa PG. Tudo bem, pessoal? Então eu te aguardo aí na próxima etapa. Galera, nós percebemos no exemplo anterior do peixe que nós vamos pegando cada termo e multiplicando por 3, ou seja, a gente vai encontrando os demais pelo triplo do termo anterior ou do termo antecessor. Tudo bem? Agora eu gostaria que nós pegássemos essas ideias e uníssemos com outras ideias fundamentais aí da PG. Vem comigo, ó. No meu A1, por exemplo, eu tinha um peixinho, depois no meu A2 eu tinha 3. Mas nós podemos pensar assim, ó. Eu posso pegar meu primeiro termo e multiplicar pela minha razão, que é o Q nesse caso. Então, se eu pegar a minha razão, que é 3, e multiplicar pelo primeiro termo, é igual a 3. Ou seja, eu quero começar a trazer alguns elementos da álgebra para a nossa conversa. Então vamos lá, se eu pegar meu A3, o meu A3 é meu A1 e eu vou pular duas casinhas. Só que agora pular não é somar, pular é multiplicar. Então se eu multiplicar a razão vezes a razão, então vai ser a razão ao quadrado, né? Porque eu vou multiplicá-la duas vezes. Como a minha razão é 3, então é 3 ao quadrado. Então nesse caso vai ficar A1 vezes a razão, que é Q, ao quadrado. Em outras palavras, dentro da aritmética, vai ficar assim, ó, 1 vezes 3 ao quadrado. Em ordem de prioridade entre multiplicação e potenciação, nós resolvemos a potenciação. Então, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 1 é 9. Tudo bem, pessoal? De maneira análoga, nós podemos continuar nosso estudo para a gente encontrar os demais termos com essa devida anotação aí. Então, eu posso pegar o meu A4, que é multiplicar o A1, vezes o raio ao cubo, né? Nesse caso, porque eu vou pegar o A1 e vou pular 3 casinhas para chegar lá no A4. Em outras palavras, eu vou pegar a minha razão, multiplicar com a minha razão e multiplicar a razão de novo, 3 vezes. Então, como eu vou multiplicar a razão que tem o mesmo valor, eu posso escrever essa multiplicação de fatores iguais como a potência. Então, fica Q ao cubo ou elevado à terceira potência. Na forma aritmética vai ficar 1 vezes 3 ao cubo, que é igual a 27. Pessoal, então meu A4 é 27 e a gente consegue reescrevê-lo dessa forma. De maneira análoga, o meu A5 vai ser o primeiro termo vezes o Q, que é a nossa razão, elevado à quarta potência. Gente, agora eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho comigo. Se o meu A2, por exemplo, eu multiplico por uma razão. O meu A3 eu multiplico por duas vezes a razão, então, que é ao quadrado. O meu A4 eu multiplico o A1 vezes a minha razão ao cubo, porque eu vou pular 3 vezes. E o 5, por exemplo, o A5, eu vou multiplicar o A1 vezes 4 vezes a razão para chegar no A5. Gente, então partindo desse princípio, como a gente percebeu no último problema lá proposto, meu A10 eu posso pegar o meu primeiro termo e pular 9 casinhas para chegar lá no 10º termo. Então pular aí de forma bem intuitiva, na verdade é pegar o primeiro e multiplicar 9 vezes pela razão. Em outras palavras, eu posso escrever Q elevado à nona potência. Então, pessoal, como a gente sabe que o meu A1 é 1 e minha razão nesse caso, meu Q é 3, então é 1 vezes 3 elevado à nona potência. Usando os instrumentos tecnológicos como a calculadora aí, nós vamos encontrar então que na 10ª posição, o nosso 10º termo da nossa PG,
nós vamos ter 19.683 peixes, né? Então, pessoal, agora que nós já trabalhamos com as ideias aí mobilizadas dentro da aritmética, eu gostaria de generalizar isso de tal modo que nós possamos determinar o termo geral de uma progressão geométrica. Vamos comigo, pessoal? Então, pessoal, agora eu quero estender a ideia que nós já aprendemos de forma bem intuitiva, né, ao encontrar os determinados elementos de uma posição de uma progressão geométrica. Agora eu quero generalizar essas ideias, utilizando componentes aí da álgebra, tudo bem? Então vamos pensar aqui comigo, pessoal. Eu vou pegar aqui uma sequência genérica A1, A2, A3, A4, até lá meu AN, né? Ou seja, uma limitude de elementos. Eu gostaria de determinar o termo geral, é uma fórmula matemática que dá para determinar todos os elementos para problemas bem específicos dentro da área de progressão geométrica. Vamos pensar aqui comigo, pessoal. No meu A1 eu tenho A1, né? Porque não tem somado, multiplicado com nenhuma razão, nesse caso. No meu A2, pessoal, eu sei que é meu A1 vezes a razão. Como é uma vez, então meu expoente é 1. Eu estou colocando aí indicado para nós. O meu A3, pessoal, é o A1 vezes a razão, porque eu vou pular duas vezes até chegar no A3. Então, para pular duas vezes, como é multiplicação duas vezes pelo mesmo termo, pelo mesmo número, então nesse caso eu estou chamando de Q, né, que é um valor, é uma incógnita aí, é uma constante, então vai ser Q ao quadrado. De maneira análoga, o A4 é o A1 multiplicado por Q ao cubo, porque eu vou multiplicar 3 vezes. O meu A5, pessoal, também vai ser o primeiro termo multiplicado 4 vezes por essa nossa constante, tudo bem? Então vai ser Q elevado à quarta potência aí. Gente, então eu posso estender aí o meu A6, que vai ser o A1 vezes Q elevado a 5, o meu A7 vai ser o A1 vezes Q elevado à sexta potência, suponhamos que nós tivéssemos A10. A10 é igual a 1 vezes Q elevado à nona potência. Então, pessoal, eu gostaria de pensar com você uma ideia mais geral. Como será, então, por exemplo, meu AN, ou seja, meu termo geral, minha enésima posição, aquela que eu gostaria de saber. Então, vamos pensar aqui comigo. Ó. A gente sabe que sempre, para todos os casos, apareceu, por exemplo, o primeiro termo, que é o A1. Né? Então, ele vai ter também destaque aí no nosso termo geral, multiplicado por uma razão, né? Porque eu pego o primeiro e vou multiplicando até chegar naquele termo que eu tenho o interesse de encontrar. Agora, a grande questão é o expoente, né? Quantas casinhas nós vamos pular? Então, para pensar um pouquinho comigo, pessoal. Uma grande questão aí para descobrir esse expoente, eu posso pensar assim, ó. Quando eu tinha lá no A2, o meu expoente era 1. Quando era no A3, o expoente era 2. Quando é no A4, o expoente era 3. Você consegue perceber que quanto o índice do termo for uma unidade, parece que o expoente é uma unidade a menos, né? Uma unidade aí. Se for, por exemplo, 10, vai ser 9. Então, por exemplo, se for 5 nesse caso, vai ser 4. Se for 6, vai ser 5. Ou seja, uma unidade a menos do expoente em relação ao índice dessa progressão. Então, pensando nisso, pessoal, se o meu índice, por exemplo, é n, obviamente, então, vai ser uma unidade a menos do n. Então, é n menos 1. Gente, essa fórmula que nós acabamos de mostrar é o termo geral de uma PG. E a gente consegue determinar vários elementos aí utilizando essa fórmula. Então, eu gostaria que você anotasse, tentasse compreender de onde ela veio e vamos usar essa fórmula aí para determinar uma situação, um problema que eu trouxe para nós. Vamos lá, pessoal? Pessoal, de forma bem objetiva, eu gostaria que você pensasse esse problema comigo. O meu A1 é 5, o meu A2 eu desconheço o seu valor, o A3 da mesma forma e o A4 é 320. Isto é, nós temos os valores dos extremos, entretanto os valores estão interpolados a esses extremos, são desconhecidos, nós precisamos encontrá-los. Para isso, eu quero que você pense e registre suas informações e tente descobrir o quociente, que é a razão, e por consequência, tenta determinar o valor do A2 e do A3. Agora é com você, pessoal. Tudo bem? Então, galera, esse problema que vocês acabaram de tentar aí tem várias formas de fazer, tudo bem? A fim de privilegiar os mecanismos que nós mobilizamos sobre a fórmula, eu gostaria de usá-la para que você possa entender esse processo de forma mais segura, tudo bem? Então vamos lá, ó, pessoal. Como eu tenho o quarto termo, eu tenho o primeiro termo, eu posso reescrever isso de acordo com aquela ideia lá mobilizada da fórmula. A4 é igual a 1, que multiplica
a razão elevada ao cubo, né? Nesse caso. Só que eu tenho o valor do A4. O meu A4 substituindo é 320 e substituindo o A1 eu vou ter igual a 5. São os dois valores que ali foram representados para nós, né? Naquele problema ali. Então, pessoal, mantendo-se a passagem, a gente pode fazer o seguinte: tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. É como se eu estivesse dividindo os 5 de dois lados, ou de forma bem direta, é como se eu estivesse pegando o 5 e dividindo ele para o outro lado, tudo bem? Mas eu estou trabalhando com a ideia de balanço, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, pessoal, o 5 está multiplicando, a operação inversa seria a divisão, né? Então, ele passa aí, nesse caso, dividindo. 320 dividido por 5 é igual a nossa razão elevada ao cubo, elevada à terceira potência. Fazendo a divisão aí, pessoal, 320 dividido por 5, nós vamos encontrar 64. Nessa quarta passagem aí, nós temos 64 é igual ao Q elevado ao cubo. Só que a gente sabe que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, como eu quero isolar o Q, eu vou passar a raiz cúbica de ambos os lados. Tudo bem? Então vai ficar assim, a raiz cúbica de 64 e raiz cúbica, por exemplo, de Q ao cubo. Mas isso, pessoal, simplificando o 3 e o 3, é como se eu estivesse passando somente a raiz cúbica do outro lado, entendeu? É como se eu estivesse omitindo o nosso quinto passo e passando para o sexto. Então aqui nesse caso eu quero descobrir o valor da nossa razão, então eu tenho Q, que é igual a raiz cúbica de 64. A gente vai perceber, pessoal, que é 4, porque 4 ao cubo é 64. Então, nesse caso, pessoal, a minha razão é 4 e agora eu deixo para você descobrir qual é o A2 e o A3. Beleza, pessoal? Agora é com você aí de novo. Pessoal, nós estamos no Bosque. Nosso interesse aqui é descobrir para cada posição aqui da nossa progressão geométrica a quantidade de árvores que desenvolveram em cada posição de um determinado bosque. Tudo bem? Lembrando que nós estamos trabalhando com a ideia de PG aqui para esse crescimento e desenvolvimento dessas árvores. Então vamos lá, ó. Na minha primeira posição, vamos supor que nós tivemos X árvores que se desenvolveram, ou seja, eu não conheço essa quantidade de árvores. Na segunda posição, eu percebi que Y árvores se desenvolveram, é uma outra quantidade, só que o A1 e o A2 estão expressos dentro de uma lei de uma progressão geométrica. Já na terceira posição, eu descobri que foram 50 árvores que se desenvolveram em determinada posição desse bosque. E, por fim, na quarta posição, 250 árvores se desenvolveram. Pessoal, agora eu gostaria que você parasse um pouquinho, pensasse esse grau de desenvolvimento das plantas, em especial das árvores, e pensasse que essa sequência fosse um crescimento dado pela lei de uma progressão geométrica. Diante disso, eu quero que você descubra quantas árvores se desenvolveram na primeira posição e na segunda posição, mobilizando os conhecimentos que nós aprendemos de progressão geométrica nessa aula. Tudo bem, pessoal? Gostaria de deixar esse problema para que você possa pensar, articular, estabelecer ideias. Mais do que isso, tenta descobrir a quantidade total de árvores que se desenvolveram nesse bosque. Isto é, o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4. Tá bom, pessoal? Bons estudos, a gente se vê até a próxima aula.